Uma mala que passou sem problema nenhum há 6 meses pode ser barrada hoje, no mesmo aeroporto, pela mesma companhia. Não porque a lei mudou, a lei continua exatamente igual, mas porque a fiscalização ficou muito mais rígida em 2026, principalmente depois que os aeroportos brasileiros modernizaram os equipamentos de segurança. Isso pegou muita gente de surpresa esse ano. Principalmente quem tem mais de 60 anos e está acostumado a viajar do mesmo jeito há décadas, com a mesma mala, sem nunca ter tido problema. Só que o que era tolerado antes, hoje pode significar pagar uma taxa extra ali mesmo, na hora do embarque, sem aviso prévio. Nos próximos minutos, exatamente o que mudou na fiscalização. Quais são as medidas reais permitidas por lei? O erro mais comum que faz a bagagem ser barrada mesmo dentro do peso, e uma mudança que pode estar a caminho no Congresso Nacional, e que pode alterar tudo isso nos próximos meses. Se você viaja de avião, ou está ajudando alguém que vai viajar em breve, vale a pena acompanhar até o final, porque o item mais importante dessa lista é o que mais gente esquece, e é também o que mais gera multa. Se esse tema te interessa, vale se inscrever no canal antes de continuar, porque toda semana sai um vídeo assim. Primeiro, o que continua sendo lei, sem mudança nenhuma. A Resolução ANAC 400 de 2016 garante que toda companhia aérea deve permitir, sem cobrança, pelo menos uma bagagem de mão de até 10 quilos por passageiro em voos domésticos. Isso é uma franquia mínima obrigatória. Nenhuma companhia pode simplesmente eliminar esse direito. O que a resolução não define são as dimensões exatas. Isso fica a critério de cada companhia aérea, dentro do contrato de transporte dela. E é exatamente aqui que mora a confusão, porque a maioria das pessoas assume que existe uma medida única, nacional, quando na verdade existe apenas um padrão de mercado que a maior parte das empresas segue, mas que não é lei. Esse padrão, seguido por Latam, Gol e Azul, e divulgado pela ABAR, a Associação das Empresas Aéreas Brasileiras, é de 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de profundidade, somando as rodinhas, as alças e os bolsos externos da mala. Se você somar essas 3 medidas, dá 115 centímetros lineares. Guarde esse número, porque ele é o que a maioria dos medidores de aeroporto usa como referência visual. Além dessa mala, você tem direito a um item pessoal separado, uma bolsa, mochila pequena ou pasta de notebook, que precisa caber embaixo do assento da frente. Isso não conta como bagagem de mão, é um direito à parte. Ou seja, na prática, é possível embarcar com 2 peças sem pagar nada, a mala de cabine e o item pessoal. Se esse tipo de informação está sendo útil até aqui, esse é o momento certo para deixar o inscrito no canal, porque toda semana sai um vídeo assim, direto com a fonte oficial. Agora, o que realmente mudou em 2026 não foi a lei, foi a fiscalização. Isso aconteceu com mais força depois que aeroportos como Guarulhos modernizaram os equipamentos de segurança e passaram a aplicar as regras de forma mais rígida e mais visível. O resultado prático: filas maiores, mais malas sendo medidas na hora, e mais gente sendo pega de surpresa com uma bagagem que, 6 meses atrás, teria passado sem problema. E aqui está o primeiro erro mais comum: assumir que, porque a mala sempre passou antes, ela vai continuar passando. As companhias têm liberdade legal para fiscalizar com mais ou menos rigor, dependendo da lotação do voo e da política do momento. Em voos mais cheios, é mais provável que a bagagem seja medida no balcão ou até na porta do avião. E se estiver fora do padrão, o passageiro pode ser cobrado ali mesmo, sem alternativa. Segundo erro comum: esquecer que rodinhas, alças e bolsos externos contam na medida total. Uma mala que parece do tamanho certo, mas tem uma alça retrátil ou um bolso frontal saliente, pode ultrapassar o limite sem que a pessoa perceba, porque ela mediu só o corpo principal da mala, sem contar essas partes. Terceiro erro, e talvez o mais caro: confiar demais nas tarifas promocionais mais baratas.
Desde que essas tarifas passaram a vender passagens sem bagagem despachada incluída, muitas companhias ficaram mais rígidas justamente com a bagagem de mão, porque é a única peça que sobrou de graça, e é nela que a fiscalização se concentra para recuperar receita. Quarto erro: não pesar a mala em casa antes de viajar. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas confia no olho, e o peso de 10 quilos é mais fácil de ultrapassar do que parece, principalmente quando a mala já vem com medicamentos, um casaco extra e itens de higiene. Quinto erro: esse é diferente dos outros porque não depende do tamanho da sua mala. O compartimento de bagagem do avião simplesmente lotar antes de você embarcar. Isso acontece com frequência em voos cheios, quando os primeiros passageiros a entrar ocupam todo o espaço disponível. Nesse caso, mesmo com uma mala dentro de todas as medidas, a tripulação pode pedir para despachá-la na porta do avião. E aqui existe uma boa notícia. Quando isso acontece por falta de espaço, e não por excesso de tamanho ou peso, o despacho geralmente é gratuito, feito ali mesmo na porta, e a mala é devolvida assim que você desembarca, sem precisar esperar na esteira. Saber diferenciar essa situação de uma cobrança por excesso evita discussão desnecessária no embarque. Se o problema é só falta de espaço, não há motivo para pagar nada. Agora, o item mais importante da lista, o que mais gera problema real: os líquidos. Mesmo dentro do limite de peso e tamanho da mala, todo passageiro precisa seguir a regra de líquidos na bagagem de mão. Recipientes de no máximo 100 ml cada, todos guardados juntos num saco plástico transparente de até 1 litro. Só que existe uma exceção importante, pouco divulgada: medicamentos de uso contínuo, mesmo líquidos, e mesmo acima desse limite, podem ser levados na cabine, desde que acompanhados de receita médica ou relatório do médico. Isso inclui insulina, colírios de uso constante e outros remédios essenciais. E essa exceção vale tanto para bagagem de mão quanto para item pessoal. Um detalhe que confunde muita gente que faz conexão internacional: mesmo que o primeiro trecho seja um voo doméstico dentro do Brasil, se a conexão seguinte for internacional, a regra de líquidos internacional já vale desde o embarque no Brasil. Isso significa que, mesmo num voo nacional, se você vai emendar com um voo para fora do país, os 100 ml por recipiente já se aplicam, e vale a pena organizar a mala pensando nisso desde o início da viagem. Se você chegou até aqui, já percebeu que esse assunto tem muito mais detalhe do que uma simples régua de tamanho. E tem uma parte que ainda está para mudar, que vale a pena acompanhar de perto. Existe atualmente um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, o PL 5041 de 2025, que propõe reforçar, por lei, o direito do passageiro de levar mala de mão e item pessoal sem cobrança adicional. Hoje isso é garantido apenas por resolução da ANAC, que tem menos força jurídica do que uma lei federal. O presidente da própria ANAC já se posicionou publicamente dizendo que a agência está à disposição do Congresso para contribuir tecnicamente com esse projeto, buscando uma solução que preserve o direito do passageiro sem inviabilizar a operação das companhias. Isso significa que, se esse projeto avançar, o que hoje é uma orientação administrativa pode virar lei federal, com penalidades mais claras para quem descumprir. Ainda não é uma mudança confirmada, está em tramitação, mas é algo que vale acompanhar ao longo de 2026, porque pode alterar diretamente o que foi explicado nesse vídeo. Se você quer ser avisado quando esse projeto de lei avançar, deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho do canal. Antes de fechar, um esclarecimento sobre uma dúvida frequente. Essas medidas de 55 por 35 por 25 centímetros valem para todas as companhias? A resposta é não. É o padrão mais comum, seguido pela maioria das empresas brasileiras. Mas cada contrato de transporte pode ter uma variação pequena. Antes de qualquer viagem, o mais seguro é conferir diretamente no site da companhia aérea específica, porque é o contrato dela, não uma lei única, que define o número exato. E aqui está algo que explica boa parte da confusão de 2026. Em vários aeroportos brasileiros, incluindo Guarulhos e Congonhas, passou a valer, de forma mais rígida,
O uso de um instrumento físico chamado gabarito de bagagem, uma espécie de caixa ou moldura, posicionada literalmente na fila do portão de embarque, onde o agente encaixa a mala para conferir se ela cabe dentro do tamanho permitido. Se a mala não passa pelo gabarito, ela é etiquetada ali mesmo e despachada na sequência, muitas vezes com cobrança extra. Isso não é um equipamento novo. O sistema existe desde a década passada. Mas em 2026, ele passou a ser aplicado com muito mais frequência e em mais aeroportos ao mesmo tempo, incluindo terminais que antes eram mais tolerantes. E é justamente isso que faz uma mala que sempre passou de repente parar de passar. A mesma mala, a mesma regra escrita, mas uma fiscalização física muito mais presente na fila do embarque. E aqui vale destacar uma mudança que pegou muita gente de surpresa nos últimos meses. Várias companhias passaram a vincular o direito à bagagem de mão ao tipo de tarifa comprada, não simplesmente ao fato de ter comprado uma passagem. Em tarifas mais básicas, algumas empresas passaram a incluir apenas o item pessoal, aquela bolsa ou mochila pequena que cabe sob o assento, deixando a mala maior de cabine como um item que precisa ser pago à parte, mesmo sendo dentro do peso e do tamanho padrão. Isso gerou reclamações, porque a comunicação de vendas nem sempre deixa claro que aquela tarifa promocional não inclui a mala de mão completa. Se isso acontecer com você, pagar por uma bagagem de mão que, pela franquia mínima da ANAC, deveria estar incluída, o caminho correto é guardar o comprovante da tarifa e o bilhete, e pedir esclarecimento formal à companhia. Se a cobrança realmente contrariar a franquia mínima garantida pela resolução, é possível registrar a divergência nos canais de atendimento ao consumidor, incluindo o consumidor.gov.br, que reúne reclamações reais e costuma gerar resposta das próprias companhias. Vale reforçar, isso não significa que toda cobrança de bagagem de mão seja indevida. Hoje é legal que a companhia cobre por uma segunda mala ou por excesso de peso. O que não é permitido é eliminar completamente a franquia mínima de 10 quilos garantida pela ANAC, mesmo nas tarifas mais baratas. E se, mesmo assim, você for cobrado de forma que pareça contrariar esse direito mínimo, vale conhecer o caminho formal de contestação. O Código de Defesa do Consumidor garante que qualquer cobrança precisa ser clara e informada previamente. Se a companhia cobrou por algo que deveria estar incluído na franquia mínima, isso pode configurar prática abusiva. O primeiro passo é sempre tentar resolver diretamente com a companhia, guardando o comprovante da cobrança e o número do protocolo de atendimento. Se não houver solução, o passo seguinte é registrar uma reclamação formal no consumidor.gov. BR, uma plataforma oficial do governo federal que obriga as empresas cadastradas a responder dentro de um prazo determinado. Muitas companhias aéreas resolvem o problema justamente nesse canal, porque o índice de resposta afeta a reputação delas na plataforma. Em casos mais graves, ou quando o valor cobrado for significativo, também é possível procurar o PROCON do seu estado, ou, em último caso, o Juizado Especial Cível, que julga causas de menor valor sem necessidade de advogado. Na prática, a grande maioria dos casos de bagagem se resolve já na primeira reclamação formal, sem precisar chegar a esse ponto. Então, resumindo o que fazer antes da próxima viagem. Pese a mala em casa, meça incluindo rodinhas e alças, separe os líquidos no saco transparente com antecedência e, se usar algum medicamento líquido de uso contínuo, leve a receita ou relatório médico junto. Confira também no site da companhia específica se a tarifa que você comprou inclui a mala de mão completa ou só o item pessoal. Isso evita surpresa no balcão. E, se mesmo assim algo der errado, guarde o comprovante e registre a reclamação no consumidor.gov.br. Esses passos, juntos, evitam a grande maioria dos problemas na hora do embarque e resolvem rápido os que não dá para evitar. Se esse vídeo esclareceu alguma dúvida que você tinha sobre bagagem de mão, deixa o like e continua acompanhando o canal. Toda semana sai um vídeo assim, sempre com a fonte oficial ao lado. E se você já teve algum problema com bagagem de mão em algum aeroporto, conta aqui nos comentários.
Sua experiência pode ajudar quem está se preparando para viajar em breve.